Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário o senhor tá vendo esse vídeo, mas meu grupo é composto por 5 alunos, contando comigo, que eu sou Davi Melo, Antônio Salles, Generson Jesus, Emanuel Carlos e Jones. Antes de ir direto ao ponto, vamos logo abranger as doenças como geral, as bacterianas no caso. As doenças bacterianas, elas constituem um vasto grande tipo de doenças específicas, que elas são causadas por literalmente bactérias, da onde vem o nome doenças bacterianas. Essas doenças bacterianas, elas podem não só afetar nós seres humanos, mas também a outros animais, como um cachorro, um simples gato, sei lá, um urso, um leão, independente, porque são bactérias. E essas doenças não são causadas só por um tipo de bactérias. Tem bactérias unicelulares, patogênicas. Essas bactérias que causam doenças, ela tem como principal características o quê? São unicelulares e são patogênicas. Além disso, as doenças que essas bactérias causam podem ter diversos sintomas, como febre, dor de cabeça, até no pé, dependendo do local que essa bactéria se localiza, sabe? Essas bactérias patogênicas vêm como desenvolvendo um papel muito importante até na nossa sociedade, porque por elas surgirem e causarem essas doenças, a nossa medicina ia ter que inventar, criar uma forma de responder a essas doenças, como as vacinas, medicamentos, assim causando o quê? O avanço da nossa medicina. Bom, mas para começar a nossa jornada exploratória, a gente tem que saber que, tipo, as bactérias elas se dividem em tipos. Tipos que pode ser a mesma coisa que classificações. Tem bactérias que atacam a pele, bactérias que atacam o estômago, bactérias que também atacam o sistema respiratório, como o exemplo da tuberculose, que é bem famosa até. Tem bactérias que também até atacam a parte do sistema urinário. Bom, mas vamos para o modo de transmissão dessas bactérias. Elas podem ter uma transmissão com contato direto, como o sexo, sem proteção. Pode ser uma transmissão indireta, tipo, uma pessoa está com uma bactéria, ela acaba espirrando, tossindo. Aquela bactéria vai se espalhar pelo ar, pelo ambiente. Uma pessoa pode acabar pegando essa bactéria, sendo assim uma transmissão indireta. Bom, e também queria citar a importância de um diagnóstico bem mais rápido. Porque, tipo, um exemplo, você faz um exame de sangue, você se sente mal, vai fazer um exame de sangue. Aí dá tal bactéria no seu sangue. Você já vai ter, tipo, um, um bom tempo para se tratar. Já não vai estar, tipo, lá no final, onde você já vai estar muito fraco. Então é muito importante você ter esses exames em dia e tal, porque acaba ajudando na questão do tratamento. Porque vai ser um tratamento bem forte, já que vai durar mais tempo. E vai ser bem no início da bactéria, né? Da doença bacteriana, no caso. Daí vai ser mais fácil de tratar. Como o diagnóstico também é importante, a prevenção também é importante. Como um ato simples de lavar a mão depois que chega da rua, lavar a mão antes de jantar, almoçar, tomar o seu próprio café da manhã. Porque a sua mão vai estar às vezes infectada com alguma bactéria e você não sabe, né? Já que eles são seres que só dá pra ver com microscópio, você não vai chegar a bactéria a olho nu, como se fala. Então é sempre bom, tipo, manter a higiene, lavar as mãos antes de comer alimento, sabe? É bem importante. Além disso, uma forte prevenção é a própria vacina. E outro exemplo que eu posso dar é o uso de uma proteção durante as relações sexuais, né? Já, já que você, tipo, às vezes não sabe se a pessoa tá com alguma bactéria e tal. E isso pode acabar salvando até a sua vida, dependendo da situação. Outra prevenção é o quê? Cozinhar seus alimentos bem, ver se a água tá tratada, tipo, não beber água de qualquer lugar, pega água do lugar confiante. Mesma coisa dos alimentos. Não tem, tentar evitar comer alimentos crus,
sempre cozidos, porque daí a bactéria acaba morrendo no processo da cozinha, né? Já é por causa que a temperatura vai estar muito alta, então ela acaba morrendo. E aí evitando de você consumir um alimento infectado e tal. Bom, para finalizar, eu queria deixar em ênfase o fato das bactérias ser algo ruim, mas como eu tinha dito há alguns segundos, alguns minutos atrás, que ela também ajuda a nossa evolução. Mas que você nunca pode dar mole, sabe? Você tem que sempre se tratar e procurar ajuda. Olá, sou Emanuel Carlos, da 902A. Vou falar agora sobre a tuberculose. Bom, a tuberculose é uma doença antiga que ainda apresenta até hoje um grande desafio global para a saúde pública. Estima-se que no Brasil cerca de 70 mil novos casos surgem por ano, né? Então a gente pode ter a consciência que, por mais que seja uma doença muito antiga, eu vou contar a história dela agora, ainda é uma doença que ainda traz muitos riscos à população. Também chamada de tísica pulmonar, peste branca ou doença do peito, a tuberculose é uma doença muito infecciosa, documentada de longa data. Há evidências, inclusive, de decomposição tubercular encontradas em múmias do Egito, o que nos leva a crer que essa doença tem pelo menos uns 4 mil anos. Acredita-se que o primeiro relato histórico dessa doença foi dado na Grécia Antiga, com Hipócrates, que é um médico, inclusive, bem conhecido, que teve na Grécia Antiga. Ele observou que a tuberculose foi a doença mais disseminada e fatal do seu tempo. Estima-se que a bactéria causadora da doença tenha evoluído há 15 ou 20 mil anos atrás, a partir de outras bactérias do gênero Mycobacterium. Na Grã-Bretanha, 1 entre 4 mortes era por tuberculose, sendo que depois de 1880 foi descoberto tratar-se de uma moléstia contagiosa, e a tuberculose passou a ser objeto de notificação obrigatória no país. As pessoas que eram infectadas eram levadas para sanatórios, que mais se assemelham a prisões, né? Basicamente, depois de 1880, as pessoas vieram se dar conta que aquela doença não era, algo comum, e sim era uma doença nova, né, para a época, e eles diziam ser a tísica pulmonar, né? Após 1880, foi descoberto que era uma doença nova, né, e que era muito contagiosa, muito contagiosa e mortal, né, muito letal. Então a tuberculose ela passou a ser o objeto de notificação obrigatória no país, né? Ou seja, a discriminação através dessa doença começou muito alta. Qualquer pessoa que tivesse uma tosse, era tuberculose, era levado para um desses sanatórios e era tratado mesmo como prisioneiro, né? Como eu falei aqui, a doença ela foi muito presente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então foram tomadas muitas medidas de precaução e elaborados projetos, campanhas para evitar a contaminação dessa doença. Como eu havia dito, por volta de 1860, a medicina associava a tuberculose a condições de miséria em que vivia a população, sabe? Já que a grande população, em termos da saúde pública, estava na destruição dos cortiços e recuperação das zonas urbanas da cidade, ou seja, eles queriam acabar com a classe pobre e valorizar a classe social nobre, né? Os burgueses da época, já que essa doença, eles acreditavam que vinha dessa população mais carente. Bom, e eles viam os cortiços como os propagadores da doença, né? Como o centro em si da doença, onde a doença se proliferou. E diferente da febre amarela, na época a tuberculose ela não foi configurada como uma epidemia, né? Que precisava de controle imediato da situação. Bom, como aqui a gente está falando também sobre a sociedade em si, junto à doença, a tuberculose ela se desenvolvia muito sobre as camadas mais pobres, como eu citei aqui anteriormente. Então, o que foi que o povo da época acreditou? Acreditou que estava ligada diretamente à hereditariedade, ou seja, que qualquer pessoa da família que tivesse tuberculose, você, sendo um parente dela, teria também. Então, isso basicamente era dado como herança de morte, né? Inclusive, nessa época, toda pessoa que tinha tuberculose era morto, já que a cura não existia. A única forma de você não deixar essa doença proliferar seria matando os contaminados. Agora vamos falar da tuberculose no Brasil. A tuberculose no Brasil, ela meio que se proliferava com grande facilidade, já que as condições eram muito precárias, né, de higiene, e o desconhecimento da origem da doença e do contágio eram muito pouco.
Então chegou a se observar, inclusive, que no século XVIII, que pelo menos um dos componentes de cada família morria com essa doença. Vamos falar sobre as formas de terapia usada aqui no Brasil, na época que a tuberculose estava super em alta. Bom, a forma que eles tratavam dessa doença era muito variada. Então, como não tinha noção nenhuma da cura da doença, a solução terapêutica que eles encontravam era muito variada e muito profusa. Naqueles que colocavam sangue pela boca, até a sangria foi usada. E entre os espécimes da flora nativa, foram utilizados xaropes e infusões que utilizavam desde o cipó-chumbo até o jatobá, a goiabeira e o angrião. E aos doentes do peito, né, que era o nome das pessoas que estavam infectadas, né, eram chamadas assim na época, aconselhava-se o uso diário, né, em jejum, obviamente, do leite de burra ou de cabra, além da prescrição de uma dieta substanciosa e alimentos como mocotó, antiflogísticos, refluxivos e muito repouso. Um dos nomes mais importantes para nossa medicina no Brasil, sem sombra de dúvidas, é Oswaldo Cruz, que na época era diretor-geral da Saúde Pública no governo de Francisco Pereira. E ele propôs inclusive a reestruturação do Rio de Janeiro, né, para o combate de doenças epidêmicas. E ele lançou inclusive muitas campanhas sanitárias com repercussão em todo o Brasil. Devido ao sucesso das campanhas sanitárias, que teve repercussão em todo o Brasil, doenças como febre amarela, varíola, que são doenças epidêmicas, acabaram entrando em declínio. E a tuberculose ela conseguiu ganhar espaço nos discursos oficiais, fazendo com que tivesse um programa sanitário para o seu combate. Já que teve o declínio dessas outras doenças epidêmicas que eu acabei falando aqui, Oswaldo Cruz considerava que era sim o momento para fazer também campanhas sanitárias para acabar com a proliferação da tuberculose. Em 1907, Oswaldo Cruz elaborou um plano de combate à tuberculose, em que chamava a atenção das pessoas para causas determinantes e predisponentes da tuberculose. A primeira, segundo ele, estava associada ao bacilo específico, e a segunda estava associada às condições que levavam à diminuição da resistência natural dos organismos humanos. A falta de arejamento, por exemplo, a iluminação das residências, superlotação das casas, deficiência alimentar, o esgotamento físico e predisposição hereditária. O combate à doença deveria se dar tanto pela luta contra o bacilo como o fortalecimento das defesas orgânicas. Todos os serviços referentes à profilaxia da doença deveriam ser de iniciativa do Estado e entregues à direção exclusiva de um departamento de administração pública. Porém, esse plano não vingou e, por falta de verbas ou por descaso do poder estatal, acabou vindo ao declínio. Bom, e vocês devem estar em dúvida como essa doença foi ser tratada, né, oficialmente. Bom, hoje a forma mais eficaz que a gente tem para combater essa doença é através da vacinação. Ou seja, o imunizante ele foi fruto de longa pesquisa pelos franceses Léon Calmette e Alphonse Guérin, que eles atuaram em uma bactéria batizada de bacilo de Calmette-Guérin, e por isso a sigla da vacina, inclusive, BCG, e eles anunciaram em 1º de julho de 1921 uma forma de debelar o bacilo de Koch, causador da tuberculose. No Instituto Pasteur, que é um instituto com nome em homenagem ao grande cientista que foi Louis Pasteur, foi distribuído inclusive vacinas BCG. No Brasil, as primeiras vacinas foram trazidas em 1925, foram direto para o Rio de Janeiro e elas foram trazidas pelo bacteriologista uruguaio Julio Elvio Morrell. Inclusive a vacina inicialmente teve o nome dele, né? Era chamada de BCG Morrell e foi produzida por Arlindo de Assis no Instituto Vital Brasil, que fica em Niterói. Ou seja, dadas essas informações, o tratamento adequado com os medicamentos é essencial para a cura dessa doença. Além disso, a identificação precoce desses casos e o rastreamento de contatos são medidas importantes para o controle da doença. É importante também você sempre vacinar as suas crianças com a vacina da BCG o mais rápido possível para evitar que a doença tenha contato com essa pessoa. E é isso, muito obrigado. Essas são as informações que eu tenho sobre a tuberculose e eu vou passar a voz agora para o meu colega. Hoje eu gostaria de entrar em um tópico, que é a saúde relevante, que é a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível que impacta milhares de brasileiros anualmente. E vamos explorar um pouco mais e com um pouco de curiosidade. Eu vou começar falando aqui sobre o histórico e dados brasileiros e também vou falar um pouco sobre a transmissão e infecção
controle e profilaxe. Eu não sei falar o nome direito, perdão. Mas, tipo assim, é a história que a gonorreia é uma doença antiga, tipo assim, que existe casos de séculos atrás, né, que é uma bactéria Neisseria, que, tipo assim, ela é responsável pela infecção e tem sido uma companheira indesejada, sabe, pela humanidade. E, tipo assim, no Brasil, a gonorreia tem sido um grande desafio para a saúde pública, porque tem vários casos anualmente. Agora eu vou falar sobre a transmissão da infecção. Que a transmissão, como todos sabem, que a gonorreia ela é transmissível sexualmente. Então, pacientes sexualmente desprotegidos, né? Falta de camisinha, você pode se tornar um portador de DST. Umas curiosidades agora, né? Que a gonorreia não se limita apenas em áreas genitais. Então, tipo assim, gonorreia você não pode só pegar no seu órgão genital. Você pode ter também na garganta, ânus e até mesmo nos olhos. Mas, tipo assim, casos raros. E agora falar um pouco sobre o controle. Que, tipo assim, a prevenção da gonorreia é algo muito simples de se entender. Você apenas tem que usar preservativo. Que, tipo assim, é uma conscientização que o povo tem que ter. Porque, basicamente, o povo fica saindo por aí e não usa preservativo. Isso pode acabar tendo TST, que isso é muito perigoso. E, tipo, para aquelas pessoas que gostam de fazer relações sexuais sem camisinha, só para deixar bem claro que é uma curiosidade importante, porque a gonorreia tem desenvolvido resistência a certos antibióticos, e isso se torna mais difícil, como é que se diz, o tratamento adequado. Então, fiquem ligados, porque tá ficando mais difícil o tratamento. Tipo assim, e em resumo, a gonorreia é uma doença de série antiga, que afeta muitos brasileiros anualmente, né, com a medida que avançamos o século. E, tipo, é necessário que a escola dê uma educação, tipo assim, ensine a prevenção disso, porque os casos só vão aumentando anualmente. Então é necessário que, tipo assim, a escola ou qualquer pessoa, já vindo dos pais, mães, para conscientizar os filhos já, quando for fazer relações, usarem já a camisinha para não ter uma DST. Muito obrigado, meu nome é Jenison e eu fico por aqui. Hoje eu vou falar sobre a introdução da sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, como o IST, antiga e persistente, permanece como um desafio global de saúde pública. Embarcaremos em uma jornada abrangente, analisando a história da sífilis, seus modos de transmissão, progressão da infecção, sintomas característicos em diferentes estados, e as medidas de controle e profilaxia disponíveis para enfrentar essa doença complexa. Eu vou contar agora uma história da sífilis. A história da sífilis é um conto intrigante que remonta ao final do século XV na Europa. No entanto, sua origem continua envolta em mistério e debate. Alguns acreditam que a doença tenha sido introduzida ao continente após o contato com o Novo Mundo, enquanto outros sustentam a teoria de que a sífilis já existia na Europa. O debate sobre a origem da doença não obscurece suas dimensões alarmante e devastadora. Nos séculos seguintes, a sífilis passou por surtos epidêmicos e intrigou médicos e pesquisadores ao longo dos anos. No entanto, progressos significativos foram feitos no entendimento e tratamento da doença. Agora eu vou falar sobre dados de transmissão. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum e é transmitida principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, tornando-se uma IST de transmissão sexual. Por excelência, além disso, a transmissão vertical de mãe para filho durante a gravidez. E o parto é uma via preocupante de disseminação da doença. No passado, a transfusão de sangue representava uma rota de transmissão.
mais medidas rigorosas de triagem de doadores e teste de sangue, eficazes agora tornaram essa rota quase inexistente. Boa tarde, meu nome é Anthony, da 922A, e eu vou falar sobre a sífilis. Primeiro eu vou começar com a introdução. A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, antiga e persistente, permanece como um desafio global de saúde pública. Nessa apresentação, eu vou falar a história da sífilis, seus modos de transmissões, progressão de infecção, sintomas, características de diferentes estágios e as medidas de controle e profilaxia disponíveis para enfrentar essa doença complexa. A história da sífilis. A história da sífilis é um ponto intrigante que remonta ao final do século XV na Europa. No entanto, sua origem contínua envolta em mistério e debate. Alguns acreditam que a doença tenha sido introduzida no continente após o contato com um novo mundo, enquanto outros sustentam a teoria de que a sífilis já existia na Europa antes de vir para cá. O debate sobre a origem da doença não obscurece sua disseminação alarmante e devastadora nos séculos seguintes. A sífilis passou por surtos epidêmicos e intrigou médicos e pesquisadores ao longo dos anos. Agora eu vou falar sobre os dados de transmissão da sífilis. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum e é transmitida principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, tornando-se um IST de transmissão sexual por excelência. Além disso, a transmissão vertical de mãe para filho durante a gravidez e o parto é uma via preocupante, e a disseminação da doença no passado, a transfusão de sangue representava uma rota de transmissão, mas medidas rigorosas de drenagem de doadores e testes de sangue eficazes agora tornaram essa rota quase inexistente.